Logo mais em agosto nós vamos ter a chegada da mais nova série que vai se passar no universo de Game of Thrones, A Casa do Dragão. Mais precisamente lá no dia 21 de agosto, independente do final da série original não ter agradado realmente muitas pessoas, a grande verdade é que Game of Thrones foi, se não a maior, uma das maiores séries já feitas na história da televisão e também dos serviços de streaming. E pra hypar vocês sobre essa nova série, nós separamos 10 momentos mais impactantes. São os momentos que nós sentimos que ali mudou tudo e nós gostamos de relembrar esse momento. E eu quero saber de vocês também, quais foram os momentos que vocês mais gostaram. Nós separamos essas cenas em ordem cronológica, o que vai ajudar realmente até mesmo a relembrar a própria série. E obviamente que não tem como não começar a nossa lista com o episódio 9 da primeira temporada, o episódio Baelor. É nesse episódio que o personagem principal, o Ned Stark, perde a sua cabeça. É nesse momento que o telespectador entende que não existem personagens principais, todo mundo pode morrer e também você entende ali o próprio Jogo dos Tronos. Até porque se caso você assistiu a série, você vai lembrar que a Sansa, a filha do Ned Stark, tinha ali pedido pro Joffrey proteger o pai dela e tudo mais, e mesmo assim o Ned Stark perde a sua cabeça. Enfim, isso é Game of Thrones. Treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. E que Game of Thrones é uma série muito tensa e intensa, isso já vai ficando muito claro nos primeiros episódios. Mas na terceira temporada, no episódio 3, nós temos um dos momentos mais intensos dessa temporada, que é o Jaime Lannister tendo a sua mão cortada para passar um recado para sua própria família. E essa mão é cortada pelo Lock, que era um serviçal dos Bolton. Jaime não estava sozinho, estava junto com Brienne de Tarth, ali naquele momento em que eles estão fazendo a peregrinação deles. Essa cena realmente é muito impactante. Eu lembro quando eu vi ele perdendo a mão direita lá, e é importante também que a mão, porque ele era um principal ali da guarda real, né? Então perder essa mão era realmente muito complicado. You're nothing without your daddy. Your daddy ain't here. Never forget that. This should help you remember. Mas logo em seguida nós temos também no episódio 4 da terceira temporada aquele momento que a Daenerys Targaryen, a mãe de todas as mães, a mãe dos dragões, a Misha, a Khaleesi, enfim, ela era muita coisa. A grande verdade é que nesse episódio nós temos aquele momento onde ela tá na Baía dos Escravos e ela oferece de certa forma o seu próprio dragão como forma de pagamento para ela conseguir o seu exército de Imaculados. Mas o momento mais impactante desse episódio, claro, que é aquele momento que ela simplesmente fala Dracarys, e ali o líder, o dono dos escravos, é literalmente tostado. Dracarys. E Dracarys se tornou uma das palavras mais comentadas no Twitter nesse dia, porque realmente foi uma cena super impactante. E já que a gente tá falando de cenas impactantes e que fazem o coração tremer, a gente não pode deixar de falar do Casamento Vermelho. Esse episódio é o de número 9 da temporada 3. E nesse momento a gente vê uma grande traição acontecendo. E um dos momentos mais tensos desse episódio é o momento em que o Bolton se senta ao lado da Catelyn Stark. Ela começa a perceber que tá tudo meio esquisito e ela vê ele utilizando uma cota de malha. Naquele momento se inicia o Casamento Vermelho. E se teve uma outra cena muito assustadora também, foi a própria morte do Rei Joffrey. No episódio 2 da quarta temporada, O Leão e a Rosa. A partir desse fato que realmente todas as outras consequências na história vão acontecendo. O próprio julgamento do Tyrion Lannister, enfim, realmente tudo parte desse ponto. E foi também nesse casamento que nós temos aquele famoso bolo de pombos. Idiots, help your king! Wait! E como o MG disse, uma das maiores consequências da morte do Joffrey foi a acusação do Tyrion Lannister. E para defender ele, ele convoca o Oberyn Martell para enfrentar o Montanha. E esse é um dos momentos mais bonitos e mais triste ao mesmo tempo, pois o Oberyn queria vingar a sua irmã enfrentando o Montanha. E aí ele começa a fazer um monte de presepada, gira a lança para um lado, gira a lança para o outro, e ele consegue sim derrotar o Montanha, porém ali com seu orgulho comemorando, ele acaba tomando uma rasteira e a gente tem a cena clássica da morte do Oberyn.
Falando em cenas tristes também, pelo menos pra mim, muitas pessoas até podem discordar, mas nós temos também no episódio 5 da sexta temporada The Door, Hold the Door, o episódio do Holdor, onde basicamente ele consegue proteger o Bran, já que o próprio Rei da Noite estava ali cercando o local ali junto com o Corvo de Três Olhos. E nesse episódio também que nós vimos muito do poder do próprio Bran, já que ele consegue de certa forma mudar o próprio passado, que em tese não seria mais o passado. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Hold the door! E aproveitando que a gente tá falando aí de Hold the Door, eu quero mostrar um negócio pro MG e pra vocês. Olha aqui, o que segura minha porta aqui do estúdio. Isso é muito bom, Barbie, isso é muito bom. E no episódio 9, temporada 6, nós temos um dos episódios mais caros de toda a televisão. Nós temos a Batalha dos Bastardos. E esse foi aquele momento em que Jon Snow, acompanhado do pessoal do norte, estavam tentando recuperar o Winterfell. E aí acontece aquela batalha entre os Starks e os Bolton. Essa é um momento muito incrível, foi muito bem preparado, a coreografia de todos eles, eles ficam cercados, lutando no meio de um monte de corpos, é uma coisa bem suja, bem true, é como se a gente estivesse realmente revivendo uma grande batalha entre duas forças militares. Outro momento que eu gosto bastante na série, que nem todo mundo é fã, mas eu acho que é super válido nós trazermos pra cá, é o episódio 10 da sexta temporada, que é a explosão do septo de Baelor. Nesse momento, se caso você relembrar a série, a Cersei tinha colocado o famoso pardal ali pra assumir toda a fé de Kingsland, mas isso o tiro saiu pela culatra e basicamente a Cersei precisa resolver esse problema. Mas já aproveitando para resolver dois coelhos e uma cajadada só, também ela acaba resolvendo ali todo o casamento do Tommen, acaba também matando a própria rainha Margaery, mas no final o próprio rei Tommen acaba se suicidando e a própria Cersei assume o trono de Porto Real. Mas logo depois, a gente tem no episódio 6 da 7ª temporada, a gente tem a primeira morte de um dos dragões da Daenerys. Nós temos Viserion sendo morto pelo Rei da Noite e logo depois revivendo o próprio dragão de Daenerys como um dragão zumbi. Confesso que essa ideia de dragão zumbi acalentou meu coração, que eu fiquei bastante feliz. E é com esse dragão que o próprio Rei da Noite consegue derrubar a muralha e todos os eventos acabam acontecendo para chegar no final fatídico de toda a série Game of Thrones. E no episódio 4 da 8ª e última temporada, nós temos a morte do dragão Rhaegal. E ele é morto justamente pelo Euron Greyjoy, que estava se aliando a Cersei lá em Kingsland. E olha, que detalhe maravilhoso, pois eles se prepararam, sabendo que a Daenerys possuiria dragões, eles prepararam uma balista gigante para poder pôr fim a esse poderio militar que a Daenerys portava, que era justamente os seus próprios dragões. A grande verdade é que essa ideia das balistas era a única forma que a Cersei e seu exército tinha alguma chance de enfrentar o exército da Daenerys. Até que no final lá, a Daenerys coloca fogo em tudo e enfim, o final da série não vamos comentar, já que muitas pessoas, talvez a maioria, não goste. Essas foram as 10 principais cenas que nós gostamos da série, porém você deve ter sentido falta de talvez 1, 2, 3 momentos. E para complementar o nosso vídeo, nós separamos 2 cenas extras. Barba, no final nosso vídeo acabou ficando top 12, né? No episódio 10 da 2ª temporada, o episódio Valar Morghulis, nós temos o primeiro momento que a Arya Stark conhece realmente um homem sem rosto. Você realmente fica surpreso quando o Jaqen ali tira sua máscara e enfim, troca a sua pele do seu rosto, fica realmente sem muita explicação na série, já que eles poderiam abordar muito mais toda essa religião, todos esses personagens, mas de qualquer forma é inesquecível quando o Jaqen tira ali o seu rosto. Farewell, Arya Stark. E como último momento desse vídeo, nós separamos o momento em que o Rei da Noite mostra o seu poder de forma
colossal pela primeira vez. Ele revivendo os mortos. Esses foram os momentos que nós separamos aqui no nosso top melhores, talvez piores momentos, até porque tem cenas que não são realmente muito boas. A própria morte do Ned Stark pode ser realmente colocada como uma cena muito complicada, muito triste. Mas é isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, valeu e até a próxima.